Então, amados, a gente passa a vida inteira procurando o que é melhor para a gente. Trabalho, família, amizades, vida sentimental. E a gente acaba sempre esquecendo de fazer uma pergunta: o que que Deus quer da gente? O que que Deus quer para a gente? Porque assim é fácil a gente buscar alguma coisa para melhorar a nossa vida, né? Só que a gente esquece que Deus ele tem que estar acima das nossas expectativas, Deus tem que estar acima do que a gente quer, porque a própria palavra diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Às vezes você está lutando por um trabalho e não é errado você querer o que é melhor, né? Só que a gente esquece de orar a Deus e pedir a direção de Deus. Senhor, o que a gente pede é: Senhor, eu quero um trabalho que eu possa ganhar tanto, que eu possa isso, que eu possa aquilo. E a gente esquece de falar: Senhor, me dê um trabalho que seja segundo a sua vontade. A gente sempre esquece. E isso vale para tudo na nossa vida, isso vale para todos os relacionamentos da nossa vida, isso serve para amizade. Senhor, coloca no meu caminho pessoas que vão me acrescentar, pessoas que vão me fazer bem, pessoas que eu vá fazer bem para essas pessoas também. Então, assim, eu falo isso mais na parte sentimental, porque eu vivi isso na minha vida. Eu tive vários relacionamentos na qual a gente sempre fica na esperança de dar tudo certo, da gente ser feliz, porque todo mundo busca isso, né? Todo mundo busca felicidade. Só que nesses anos todos eu sempre nunca perguntei a Deus: Senhor, será que essa pessoa é para mim? Será que vai dar certo? Nunca perguntei a Deus, nunca, nunca. E acredito que a maioria das pessoas que não tem o entendimento da palavra, ela passe por isso. Então, assim, eu vivi isso, né? Eu pedi, teve uma virada de ano, todo mundo se reúne no final do ano, é engraçado, né? Parece que a vida da gente vai mudar de um ano para o outro. E se a gente não mudar, nada muda. Então, assim, numa dessas viradas de ano, eu falei assim: Senhor, eu queria uma pessoa. Aí eu escrevi todas as características que eu queria numa pessoa, eu escrevi. E só que eu esqueci de falar assim: Senhor, eu quero uma pessoa segundo a sua vontade, da forma como o Senhor quer. Então eu escolhi as qualidades na pessoa. E até por um bom período, assim, Deus colocou uma pessoa no meu caminho com essas características. Só que eu não perguntei para Deus se era aquela pessoa. E da mesma forma, Deus deixou aquela pessoa, acrescentou muito, claro, nesse período. Mas essa pessoa saiu da minha vida porque o propósito dessa pessoa não era o mesmo que o meu. E assim, engraçado que eu falei assim, mas eu pedi tudo, eu pedi ao Senhor uma pessoa com as características, só que eu fiz o pedido errado. A gente, como eu falei, a gente faz um pedido segundo as nossas vontades, quando na verdade eu deveria ter feito: Senhor, coloca no meu caminho uma pessoa que seja segundo a sua vontade. Por que eu estou dizendo isso? Porque assim como eu passei por esse processo, eu acredito que muita gente, porque eu converso com várias pessoas, com amigas, e eu sempre escuto a mesma coisa. Os relacionamentos vão até certo ponto e eles desandam. Por quê? Às vezes você
bota tanta expectativa numa pessoa, não é mesmo? E só que aquela pessoa está com uma direção que não é a mesma que a sua. E você acaba se frustrando. Então, assim, hoje, a duras penas, eu aprendi muito. Eu aprendi que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E que Ele não vai botar ninguém no seu caminho que seja para te entristecer, que seja para te magoar ou que seja para te fazer sofrer. Então, assim, o erro não está em Deus. O erro não está nem na pessoa que a gente escolhe. O erro está em nós. Por que em nós? Porque a gente não pergunta a Deus se aquele relacionamento é da vontade de Deus. Porque, da mesma forma, agora vamos lá, eu falei de relacionamentos, vamos falar de vontades, de desejos da carne, desejos da alma, desejos da carne. Às vezes você luta muito para ter uma família grande. Deus te dá uma família grande. Deus permite que você tenha uma família grande, melhor dizendo. Só que nesse meio termo, as pessoas acabam se perdendo, você acaba não fazendo algumas coisas pelo fato de você ter aquela situação. Não sei se vocês estão me entendendo. Eu conheci pessoas que lutaram e lutam ainda a vida inteira para ser pai ou para ser mãe e ainda não foram. E chegaram a uma determinada, estão vendo a idade passar e esse sonho não se realiza. Gente, nós não estamos na época de Sara. Embora milagres aconteçam, a gente sabe disso. Mas Sara e Abraão, existia um propósito de Deus na vida deles. Você não sabe se na sua vida existe esse propósito de você ter um filho, de você ter até mesmo uma família. Tem gente que Deus separou para não casar, porque um casamento pode atrapalhar alguma coisa mais à frente que Deus está planejando para você. E por isso que você ainda não casou. E você tem que perguntar a Deus, você tem que buscar isso de Deus. Não é você achar e se vitimizar. Ah, poxa, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Não, nada disso. Então, assim, eu conheço pessoas que lutaram muito para ter um filho e Deus permitiu. Que Deus permite as coisas acontecerem na vida da gente. E acabou que esse filho só trouxe amargura para a vida dessas pessoas, entendeu? Eu estou falando isso para aqueles que não puderam ter filho, que estão vendo a vida passar e não têm um filho. Nem sempre é a vontade de Deus que você tenha um filho, entendeu? Às vezes Deus quer te usar em outras áreas da sua vida que um filho não vai encaixar, de repente na obra de Deus, de repente Deus sabe todas as coisas, Ele sabe o que vai acontecer mais à frente. Então, assim, não questiona as coisas de Deus, apenas confia e peça muita direção a Deus para Ele te dar esse discernimento, essa clareza, para você ter certeza que aquilo que está acontecendo na sua vida é realmente vontade de Deus, entendeu? Eu conheci uma pessoa que ela não pôde ter filho, ela casou umas 2 vezes, não sei, mas ela não teve filho. E é uma mulher, tá, gente? E ela adotou um sobrinho. E esse sobrinho só trouxe desgosto para a vida dela. Ela era mãe, ela não gerou aquela criança, mas ela era a mãe daquela criança. E
E essa criança cresceu e essa criança aconteceu algo e Deus recolheu esse rapaz, já um rapaz. E o que eu entendo disso? Não era para aquela pessoa ser mãe. Deus não permitiu que ela gerasse um filho, de repente, para ela ter que algum propósito ter dela cuidar essa criança que não foi gerado por ela, mas que ela deu todo o amor de mãe. Então, assim, é aquela história do não questionar a Deus as coisas, entendeu? Se Deus não permitiu, procura perguntar. Deus sempre responde. Ele sempre responde. Só que às vezes a gente está querendo tanto alguma coisa, né? E a gente não pergunta. E acaba saindo tudo errado. Eu fui uma pessoa que, há um período da minha vida, eu tinha uma certa, vou dizer, amargura, não é a palavra, mas uma certa decepção na alma, sabe? Porque eu não fui criada pela minha mãe biológica. Eu fui criada por uma tia, e essa tia, ela me deu todo amor de mãe, mas faltava no meu íntimo, faltava aquilo de mãe, de pai. Eu não tive isso. Porém, até alguns anos da minha vida, eu questionava muito a Deus. Poxa, eu não fui criada pela minha mãe, e eu me sentia assim, com o coração entristecido. Nunca fui rebelde, graças a Deus, mas assim, faltava aquele amor de mãe. E hoje eu entendo o porquê que eu não fui criada pela minha mãe. Hoje eu entendo o porquê dos propósitos de Deus, que foi um propósito de Deus de eu nascer e não ter sido criada por ela. Por quê? Eu fui parar na mão da minha tia, que me criou com todo amor e carinho, que até hoje eu sinto muita falta dela. E assim, num período da minha vida, a minha tia ficou doente. E eu comecei, os filhos dela não podiam porque trabalhavam, cada um tinha sua vida e trabalhavam muito. Aí eu que tive que cuidar dela na maior parte do tempo. E graças a Deus por isso, e me ajudou muito. E assim, a minha tia era uma pessoa que ela não gostava de crente, não gostava de evangélicos, não gostavam de cristãos, enfim. E ela era muito idólatra, ela tinha imagens dentro de casa, e enfim, né? Minha tia ficou doente e eu é que tive que ficar na maior parte do tempo com ela. O que eu entendo disso? Há um propósito de Deus aí, porque Deus permitiu que eu nascesse, Deus permitiu que a minha mãe biológica me desse para minha tia me criar e formar meu caráter. Hoje tudo que eu sou, graças à educação que eu tive. E no momento que ela mais precisou, eu pude estar ali. Entendeu? Então, assim, eu sempre falando de Deus para ela, e eu só frequentava a igreja, não queria ter o entendimento que eu tenho hoje. E a minha tia foi definhando na doença. Quem conheceu ela, viu que ela ficou muito debilitada. E eu fui muito forte, eu nem achei que eu fosse tão forte assim. Na época eu sofria, eu chegava a ver ela arrasada, aquele corpo frágil, eu me trancava no banheiro, chorava. E depois eu botava um sorriso no rosto e ia cuidar dela.
No último momento de vida da minha tia, eu estava no hospital, numa virada de, de um dia para o outro, assim, já na noite mesmo, e eu já estava muito debilitada. Eu estava adoecendo também, na verdade. E eu estava muito, eu sofri muito com isso, e o médico chegou para mim e, não, minto, retrocedendo um pouco. Nesse dia que a minha tia partiu, eu comecei a falar de Jesus para ela, sobre idolatria, sobre essas coisas, e, e eu comecei a ver que ela já estava muito, muito frágil. Aí ela começou a chorar e começou a passar mal, e ela falava muito de Deus, e ela começou a gritar e falar o nome de Deus. Eu acho que eu nunca contei isso nem para a filha dela, para minha prima. E ela começou a clamar o nome de Deus. Senhor, me salva, Senhor, me ajuda. E assim, Deus, ele foi misericordioso com ela, porque de uma pessoa idólatra que tinha um coração meio que de pedra, hoje eu posso ter certeza que ela está no céu, porque no último momento da vida dela, eu estive com ela e ela não clamou o nome de José, de Maria, de João, de Pedro, ela clamou o nome de Deus. Ela pediu a Deus para salvar ela. Então, eu fiquei desesperada, porque no meu íntimo era como se Deus falasse comigo: filha, agora é comigo. E eu fiquei assim muito abalada com aquilo, e como eu falei, eu já vinha de um período de semanas de hospital, e ela estava indo embora, e o médico me viu naquele desespero. O médico veio para ajudar, medicação, essas coisas todas, e me retirou da sala e falou para mim assim: minha filha, vá para casa, porque você não tem mais o que fazer, você precisa descansar, senão quem vai adoecer é você. Enfim, eu liguei pro meu padrinho, ele foi lá para ficar com ela. Se eu não me engano, eram as 11 horas da noite, eu fui para minha casa e eu fui descansar, porque eu estava muito cansada. No dia seguinte, eles foram lá em casa para me dar a notícia de que Deus tinha recolhido ela. Ou seja, o que eu falo, o que eu penso nisso? Deus permitiu que eu fosse parar na vida dela de uma forma como filha dela, filha do coração. Porque ela, quando ela resolveu cuidar de mim, eu era um bebê e eu tinha não sei quantos anos, talvez não tivesse nem anos, e ela era solteira e nova, e assim, naquela época, imagina, uma pessoa solteira com uma filha, né, que não, de certa forma ela ia ter uma responsabilidade. E o que eu quero dizer com isso? Permissão de Deus. Permissão de Deus de eu parar na vida dela para falar de Deus para ela no último minuto da vida dela, mesmo eu não sendo cristã, mas eu já tinha entendimento cristão, porque eu fui desde 9 anos de idade que eu frequento a igreja evangélica, que nunca tinha me posicionado em relação a isso, mas eu sempre conheci a palavra, sempre tive dentro de um templo evangélico. Então, assim, permissão de Deus. Então, hoje eu entendo isso. Hoje eu entendo que a nossa vida, ela tem que ser baseada nas escrituras sagradas,
baseada na vontade de Deus para gente. Se você está passando por alguma situação na sua vida, não é que você tenha que aceitar determinadas situações. Não é isso que eu estou falando. Deus não fez a gente para sofrer. Então a gente não tem que aceitar sofrimento na nossa vida. Só que muitas vezes o sofrimento que está na nossa vida somos nós que procuramos. Então, assim, como que eu vou querer ter uma vida bem-sucedida, quando eu falo, desculpa, eu falo nem dinheiro, não. Bem-sucedida no sentido de ser feliz. Como que eu vou ser? Se eu estou fazendo tudo segundo a minha vontade. Não estou perguntando nada para Deus. Entendeu? Tudo na minha vida, e Deus, assim, Ele sempre foi muito misericordioso na minha vida, porque praticamente tudo que eu pedi, Deus me respondeu. Deus me respondeu de uma forma ou de outra. Nem sempre Deus me respondeu conforme eu queria, mas Ele sempre me respondeu. Só que em algumas áreas da minha vida, eu esqueci de pedir conforme a vontade dele. Eu só pedia e Ele foi dando. Ele foi dando. Só que muitas coisas que não era da vontade dele não permaneceu na minha vida. Muitas coisas me foram tiradas. Hoje em dia, eu posso dizer que eu sou uma pessoa feliz, porque hoje eu sei que Deus está no topo da minha vida. Deus, ele vem em primeiro lugar. E como a palavra diz, e é muito certo isso, gente, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Isso é a mais pura verdade. Porque quando você busca realmente Deus, a presença dele na nossa vida, as coisas elas vão se encaixando, elas vão tomando forma. E eu falo isso, Célia, você está pedindo e está recebendo. Não estou pedindo e estou recebendo, não. Aliás, muitas vezes o que eu peço hoje nem recebo. Mas eu sei que lá na frente vai ter uma explicação para tudo que eu estou passando agora, por tudo que eu passei na minha vida. Só mais à frente que a gente vai ter uma explicação. Mas isso só vai ter uma explicação boa quando a gente realmente bota Deus em primeiro lugar. Quando a gente... minha pastora tá pregando na igreja lá sobre orações perigosas. Gente, eu nunca imaginei que quando a gente ora a Deus e faz um pedido e Deus responde assim, sabe? E a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pede, porque... E a forma que a gente pede, porque a gente tem que estar preparado para poder aceitar a verdadeira vontade de Deus na nossa vida. Porque quando você faz uma oração que você fala assim, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Você está ficando exclusivamente na dependência de Deus. E às vezes a dependência de Deus assusta, porque quando Deus vai fazer a vontade dele, ele não faz de qualquer jeito. Ele vai limpar tudo que é de ruim que está na sua vida. E às vezes tudo que é ruim na sua vida, você acaba olhando para aquilo e achando que aquilo é bom. E aquilo mais na frente, aquilo vai te fazer mal. E Deus tem que tirar. Ele tem que tirar para poder você usufruir do que Deus tem de melhor para você. Então, quando você for fazer um pedido, antes de mais nada, você
ora a Deus, pergunta, Senhor, é da tua vontade? Porque se for da vontade de Deus para você, vai ser bênção, vai vir sem defeito, vai virar assim de forma grandiosa, virá de forma para te trazer alegria. Não vai vir de qualquer jeito, Deus não faz nada de qualquer jeito, mas a gente também tem que estar preparado para aguentar a pressão da mudança. A pressão da mudança, ela dói, ela chega a ser desesperadora. Você começa a perder coisas que você acha que é certa, que é boa. Aí você começa a questionar. Você fala, Senhor, mas eu pedi uma coisa, o Senhor está tirando tudo. Mas Ele tira para te dar o melhor. Então, assim, quando você tiver no seu momento mais íntimo com Deus, faça esse pedido, entrega para Ele a sua causa e fala para Ele, Senhor, eu não quero mais que seja do meu jeito, que foi essa oração que eu fiz para Deus. Eu não quero mais que seja do meu jeito não deu certo. Até aqui, do meu jeito não deu certo. Deus foi apenas misericordioso comigo. Ele me poupou de muitas coisas que também vai ter um significado lá na frente. Talvez eu tinha que estar naquele momento com aquelas pessoas para poder ensinar alguma coisa. Lá na frente que a gente vai ver. Agora, hoje eu posso falar, Senhor, não quero mais que seja nada segundo a minha vontade, mas eu quero que a vontade do Senhor Jesus prevaleça na minha vida. E é assim que eu sigo a minha vida. Hoje eu posso dizer, estou com paz na alma, paz no coração, agradeço a Deus por tudo que eu tenho e até mesmo o que eu não tenho, eu também agradeço a Deus, porque se eu não tenho, é porque não era bênção para mim. E fiquem com Deus, que Deus toque no coraçãozinho de vocês, para todos os pedidos que vocês forem fazer, todos os seus sonhos, entrega nas mãos de Deus, para saber se aquele sonho que você tanto almeja, se é a vontade de Deus e não só a sua. Do nosso jeito, não dá certo. Tenha certeza disso. Que Deus abençoe cada um que tirou um tempinho para ouvir para ver esse vídeo, ouvir as minhas palavras, o meu testemunho de vida. E isso vai de uma pessoa que é muito grata a Deus. Tá bom? Um beijinho a todos.